Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saturação de oxigênio e os seus sinais e sintomas, tá certo? Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba e região. A saturação de oxigênio, tá? Ela é medida através de um oxímetro de dedo, tá? Então é um aparelhinho que a gente coloca na ponta do dedo. Você encontra aí no mercado com valores variados. E a finalidade dele é verificar a disponibilidade de oxigênio no sangue. Esse oxigênio ele passa pelo alvéolo, cai na corrente sanguínea e ele é disponibilizado para as células. Como eu falei, a gente mensura, estima o oxigênio através do oxímetro de dedo e ele tem um valor de referência aí que seria o normal. Esse valor de referência normal seria em torno de 95. Algumas pessoas falam que o normal é acima de 95, outras pessoas falam que o normal seria entre 90 e 95. Enfim, o que eu estou colocando para vocês aqui é que em torno de 95 seria o parâmetro de normalidade. A minha saturação, por exemplo, ela varia de 94 a 98. Eu não tenho doença pulmonar. Mas se você tem uma doença pulmonar e viu ali que a sua saturação está em 92, eu diria para você que não há necessidade de você se preocupar ainda. Quando que você deve se preocupar com a sua saturação? Quando ela estiver abaixo de 88%, tá? Então, aqui é quando a gente começa a retratar ou definir que o paciente está entrando em hipóxia, né, que é uma baixa de saturação. A hipóxia em si não é necessariamente isso, tá? Tem algumas questões mais técnicas aí, mas nesse vídeo específico eu não vou abordar muita questão técnica, não. Agora, quais são os sintomas, quais são os sinais de que a sua saturação está baixa? Então, assim, isso é variado, tá? Um sintoma bem comum aí que eu vejo o pessoal comentando é o paciente começar a sentir tontura, tá? Então veja que tontura é um sintoma de saturação baixa? Apenas? Não, você pode ter tontura quando a sua saturação está baixa. Mas você pode ter tontura também quando você está passando por algum tipo de estresse, pode ter tontura também quando tiver alguma alteração na sua taxa de glicemia, você pode ter tontura quando tiver algum problema, uma dor de cabeça muito forte, ou se você tiver enxaqueca. Então, tomar muito cuidado com isso. Não é um simples sinal de tontura que vai despertar uma preocupação, tá? Mas, sim, a tontura é um sinal, um sintoma aí de saturação baixa. E mais alterações que você tende a ficar preocupado. Intolerância ao exercício, você reduz a sua condição de exercício, de desenvolver atividade. É, sonolência e roxidão nos lábios ou nos dedos são os sinais de uma saturação de oxigênio mais avançada, tá? Isso a gente chama de cianose. Inicialmente, quando você tem uma queda de saturação ali para um patamar de 85, a cianose não necessariamente aparece, tá? Isso seria um sinal de uma saturação bem mais baixa. Esses sintomas ou sinais são para todas as pessoas? Não, não são para todas as pessoas, tá? Já que a gente vai ver algumas questões aí. No próximo slide, na verdade, a gente vai abordar isso sobre essa questão, se esses sinais e sintomas são para todas as pessoas. O que eu quero que fique claro aqui para vocês, tá? Tomem cuidado com os sintomas que vocês estiverem sentindo, tá?
principalmente da tontura, que nem isso, ele por si só não é uma manifestação, um sinal de uma saturação baixa. A priori, se você tem alguma preocupação com a sua queda de saturação, sugiro que você tenha um oxímetro e fique cuidando da sua saturação através desse oxímetro. Não se apegue apenas aos sinais e sintomas. Então, como eu falei, esses sintomas, eles são para todos? Não. Pessoas que têm uma doença pulmonar crônica, alguns sintomas aí já não vão aparecer tanto, como, por exemplo, um que eu esqueci de falar, que é a falta de ar. Nem todo mundo que tem a saturação baixa vai ter falta de ar. Tá? Você pode sim ter uma saturação baixa e não ter falta de ar. Essa é uma condição que aparece muito em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos desses pacientes chegam a ter uma saturação baixa e não manifestam nenhuma queixa de falta de ar. Apresentam sim uma queixa de falta de ar associada ao exercício, mas eles são pessoas que vivem numa condição crônica de hipóxia. Eles já têm uma intolerância ao exercício por si só. Então, essas condições de baixa saturação, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já acompanha isso há um certo tempo. Então, isso é um fato que faz que ele não manifeste isso em uma certa proporção, como em pessoas que nunca tiveram doença pulmonar nenhuma. Nesse contexto da falta de ar, vale a administração de oxigênio? Aí tem que pesar muito. Tá? Por que você vai administrar o oxigênio em condições de falta de ar? Principalmente quando a gente tem um paciente que ele já tem a doença crônica. Às vezes ele está numa saturação baixa, mas esse baixo é o padrão dele, e você administra o oxigênio. Você acaba induzindo esse paciente a uma descompensação, porque ele já vive dentro do normal dele. Tá? Diferente de pacientes que não têm doença pulmonar nenhuma e por algum motivo desenvolveram um quadro de hipóxia. Nesse paciente você pode ofertar o oxigênio para ele, que não vai ter nenhum problema de descompensação. Porém, o indivíduo que faz essa prescrição e que oferta o oxigênio é o profissional médico. Tá? Esse vídeo aqui é informativo, passando para vocês uma visão mais ou menos do que acontece em determinadas questões, mas eu falo assim, aí você pode administrar o oxigênio, mas você pode, é o profissional médico que vai fazer isso. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, qualquer sinal de falta de ar, é viável aumentar o oxigênio? Eu acho que não, tá? Porque você tem que pesar muito o motivo dessa falta de ar. Às vezes você consegue resolver essa falta de ar do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica só com uma simples conduta da fisioterapia respiratória. Tá? E não necessariamente ir já de cara e recorrer ao oxigênio. É muito comum os pacientes com doença pulmonar crônica, quando a gente submete esses pacientes a um nível de exercício, ter aquela desaturação, porque a contração muscular ela acaba absorvendo parte desse oxigênio, ou seja, para você ter a contração muscular, você absorve o oxigênio, você precisa do oxigênio. E você consumiu esse oxigênio que está disponível na corrente sanguínea. Se você consumir esse oxigênio, a saturação vai cair, isso é normal, tá? E esses pacientes, como eles têm uma alteração no parênquima pulmonar, existe uma dificuldade desse oxigênio sair ali da região do alvéolo da via aérea e entrar na corrente sanguínea, justamente pela alteração do parênquima pulmonar, certo? Então esse era o vídeo de hoje. Tá? É claro que um vídeo só não dá para a gente abordar tudo sobre o tema da saturação e a falta de ar. Existem outros vídeos no canal e, é claro, eu vou produzir vários outros vídeos com esse conteúdo, porque assim,
Tem muita coisa que a gente pode falar e produzir para vocês a respeito da falta de ar, tá certo? Então esse era o vídeo de hoje. Assistam o vídeo de ontem, aguarde o vídeo de amanhã. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.